Calma, só um pouquinho. O vídeo já vai começar. E essa ministração trata sobre isso, esse começo. Nós vamos ter a continuidade adiante. Como é que anda a saúde do nosso coração? E para nós cristãos ainda tem um ponto que é pior. É pior, é vergonhoso isso. Como é que anda a nossa saúde do coração espiritual e a nossa saúde do coração física? O cristão se agrada por ser motivo de chacota ao outro, por chegar numa mesa e não ter o mínimo de decoro para se alimentar e comer indemasiadamente até não caber mais, como se fosse um tanque de combustível, é até o automático, até o gargalo, não, é até o gargalo, se eu der conta mais um pouco ainda. Então, inverte-se determinadas questões, nós não gerenciamos isso, porque o nosso coração não está verdadeiramente acessado pelo Senhor, ele não está entregue, não está cuidado por ele e pela palavra. E nós não tratamos bem nem da saúde do coração, nem do coração da parte espiritual, e nem da saúde física. Você não está no lugar errado, não. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Graça e paz seja dada a todos e todas em nome do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos. Aqui quem vos fala é você, meu amigo Paulo Fernando. Nós não estamos no devocional diário do TikTok, mas sim na nossa outra plataforma vizinha, no nosso canal do YouTube. Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E vamos prosseguindo, e dentro daquilo que o Senhor trouxe-me e ministrou fortemente a minha pessoa, e é muito bom quando isso ocorre, eu espero que isso esteja ocorrendo com todos. Quando nos é dada uma oportunidade acerca daquilo que não é nosso, que é o Evangelho, e que nós temos que saber manuseá-lo, como é que fica o nosso coração? Onde nós nos estabelecemos? Aonde nós temos verdadeiramente nos alicerçado? Como tem andado as nossas emoções, como tem andado os nossos sentimentos, como tem andado uma tonelada de questões que muitas das vezes a vida do outro elas estão resolvidas, mas a nossa vida não. E nós precisamos passar por um exercício, sabe qual? A partir do primeiro momento, antes de nos debruçarmos diante da verdade, essa palavra ela deve todas as vezes nos ferir. Não há possibilidade de nós abrirmos a verdade, fonte e manancial de águas vivas, para que ela venha jorrar e nos limpar como pecadores dos quais somos, e a palavra não nos corrigir, nos consertar de fato e de verdade. Eu espero que isso estabeleça-se como uma verdade acerca de todos e não seja um jargão utilizado, como nós vemos muitos que vão ministrar e muitas a falar a palavra veio primeiro a mim. E do que adianta a palavra vir a nós e nós não colocarmos em prática? Só que tem um ponto. Nós, quando nós estamos acerca de trilhar a nossa vida mundana, os anseios e desejos dos nossos corações, a gente realiza. E antes de nos convertermos, a gente entope o nosso coração de quinquilharia, de sujeira, de imundície, de perversidade, de maldade. Só que tem coisas que elas ficam tão bem ocultas e escondidas que nós nem mesmos não conhecemos. E por que nós temos uma demagogia gospel
acerca daquilo de nos posicionarmos dentro do Evangelho e não abrimos o nosso coração de fato e de verdade para o Senhor. Em alguns pontos, sim, mas em outros, não. E nós temos uma demagogia acerca disso muito grande. Perdoe-nos acerca do que disse, eu vou dizer porque o Senhor falou isso comigo. Nós somos hipócritas demais. O Senhor acessa determinados pontos, mas em outros não. E nós nos dizemos conhecermos, e ao querer ir para o Senhor, quando estamos a buscá-lo, fechando a porta em oculto, em Mateus 6 diz que ele vê o que nós vamos apresentar, o que nós vamos orar, como está o nosso coração, ou seja, o sondar dessas intenções e dessa origem, por assim dizer. Por que nós não temos coragem de entregar verdadeiramente a Ele? Por que a gente fica ocultando situações dentro do nosso coração? Por que nós guardamos determinadas questões? E eu aprendi isso com o pastor Cleiton, aprendi isso na caminhada. Ah, mas eu não tenho tal coisa. Calma. Quando chegar o momento e a hora, dependendo da circunstância e situação, isso vai estar aí dentro e vai ativar. A maldade que nós carregamos, a perversidade que habita aqui dentro, as quinquilharias que nós acumulamos acerca dos anos antes de nos convertermos, quando nós nos convertemos, por que nós não entregamos de fato e de verdade isso ao Senhor? E aprofundando-me dentro de Provérbios, o Espírito Santo ministrou isso grandemente a mim. Provérbios está o tempo todo apontando, meu servo. Coração, entrega, se rende, para de ficar ocultando e se escondendo. E é como o irmão Edson fala. Aí nós idolatramos a própria palavra, porque nós nos escondemos atrás dela com determinados pontos de capítulos e versículos e outros que verdadeiramente iriam ferir e acessar lugares ocultos, as forças marianas de nosso coração, a gente não deixa chegar. E em determinada situação, isso eclode aqui dentro e a gente externa. Ué, mas eu nem sabia que era assim. Claro, você nunca se entregou verdadeiramente a um determinado ponto para abrir o coração para Cristo. Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, amém? E essa ministração trata sobre isso, esse começo, nós vamos ter a continuidade adiante. Como é que anda a saúde do nosso coração? E para nós cristãos ainda tem um ponto que é pior. É pior, é vergonhoso isso. Como é que anda a nossa saúde do coração espiritual e a nossa saúde do coração física? O cristão se agrada por ser motivo de chacota ao outro, por chegar numa mesa e não ter o mínimo de decoro para se alimentar e comer indemasiadamente até não caber mais, como se fosse um tanque de combustível, é até o automático, até o gargalo. Não, é até o gargalo. Se eu der conta mais um pouco ainda. Então, inverte-se determinadas questões. Nós não gerenciamos isso, porque o nosso coração não está verdadeiramente acessado pelo Senhor, ele não está entregue, não está cuidado por Ele e pela palavra. E nós não tratamos bem nem da saúde do coração, nem do coração da parte espiritual, e nem da saúde física. Quantos cristãos não comem verduras? Quantos cristãos não praticam atividade física, que quer que seja mínima? Eu vou falar de um ponto que acontece demais. Quantos cristãos nem sequer bebem água no decorrer do dia, gente? Você não dilui 3 litros de água. Não é você pegar 1 litro de água e pá. Não. 5, 6 copos pela manhã. Trabalha o horário. Vai se adaptando com isso, que não é fácil mesmo, não. Vai trabalhando isso. Depois mais 5, 6 copos, 7 no período da tarde. Depois mais 4, 5 à noite. Vai gerenciando isso. Gente, a gente tem uma prática tão absurda que está dentro de nós de apontar, julgar, de tratar o outro acerca daquilo que ele precisa de antídoto e medicamento, mas aquilo, quando é para a minha vida, ele não me acessa. Eu não deixo isso acessar. A gente aprendeu a ser demagogos, e aí dentro das nossas formações da atualidade, a gente aprendeu a isso de forma teológica, com eloquência, enfim, com uma série de parâmetros e de circunstâncias
que na verdade nós só estamos nos escondendo mais atrás disso e a gente não deixa o Senhor nos alcançar. Mateus 6,6 fala o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Primeiro ponto, quando oramos. Tu, quando orares, nós precisamos orar. Se nós queremos ter o nosso coração verdadeiramente limpo e entregue ao Senhor, e que a palavra venha adentrar e habitar dentro daquilo que nós precisamos, a oração é de fator vital e importantíssimo. Nesse ponto, orar em meio à congregação é ótimo. Entoar clamor em meio à igreja e a todos de voz alta é ótimo. Buscar determinadas situações para estarmos orando e intercedendo é ótimo. Mas e o nosso período particular que o Senhor ordena que nós venhamos ter uma abertura de tempo para estar com Ele? E tire isso da sua vida. Nós não gastamos tempo com oração. Nós investimos tempo no reino. Porque quando você investe, isso passa a ser uma prioridade. E a gente observa que o nosso coração estava cheio de outras prioridades que não eram o reino. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, que Ele esteja sempre no secreto conosco e que seja o Pai Altíssimo, do alto, porque o outro pai da mentira também pode estar lá, dependendo do que nós temos carregado dentro do nosso coração. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ele vê. Ele vê. Aqui não está falando nem sombra de dúvida. Ele vê. Fechou a porta, adentrou o secreto. Ele está te visitando e vendo. Quando nós iremos cuidar da saúde do nosso coração e entregar verdadeiramente ao Senhor aquilo que nós necessitamos entregar. Por que nós ocultamos determinadas questões? Por que nós escondemos outras situações? Por que nós não deixamos ser acessados? E eu estou falando só de uma coisa, só o coração. O coração é a fonte de carregar tantas e tantas coisas. E a gente não deixa que o Senhor o acesse. Em Provérbios 4:23. Vamos passear um pouquinho lá, para a gente entender o perigo que nós corremos diariamente. Provérbios 4:23, eu vou ler em duas traduções para ficar melhor, e aí nós vamos pulando. Amém? O nosso coração procede fontes de águas vivas e de águas ruins. Depende daquilo na qual nós estamos nos alimentando. Provérbios 4:23, todos encontraram? Amém? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem. Aqui está no plural, não é procede. Procedem as fontes da vida. É vida que está jorrando de nós. O nosso coração procede fontes de vida ou fontes de morte, como o próprio Provérbios diz. Se nós caminhamos em tolice, se nós caminhamos em falta de juízo, se nós caminhamos em desobediência, se nós não tratamos o nosso coração verdadeiramente com o Senhor, nós nunca poderemos proceder de fontes da vida. O que nós vamos proceder é fontes de pecado. E Provérbios aponta isso como meramente tolice, e agindo como tolos, o trilhar do nosso caminho é um caminho de morte. E que tipo de fonte que nós vamos estar jogando? Esse é o nosso coração. Que prioridade que nós damos para a nossa vida, que o Senhor está o tempo todo falando: ei, guarda o teu coração, deixa eu acessar o teu coração, deixa a minha palavra adentrar no teu coração, entrega o teu coração a mim, trabalha o teu coração para eu te ensinar a perdoar, trabalha o teu coração para eu te ensinar a lidar com a ira, trabalha o teu coração para eu te ensinar a se libertar da maldade,
Trabalhe o teu coração para que venha jorrar uma fonte de vida limpa daí. E nós não temos nem esse cuidado. Como é que nós vamos subir diante do Senhor, a um altar ou ao que quer que seja, para falar da palavra, que é fonte de vida, se o meu coração está cheio de morte, está cheio de pecaminosidade? Muitas das vezes aquilo que nós mesmos estamos ministrando é para nós mesmos, e nós não nos deixamos ser acessados por aquilo que é a palavra, que o Senhor está aqui, batendo. Abre o teu coração, eu estou batendo. Abre essa porta que eu estou batendo. Deixe-me entrar que eu estou batendo. Mas necessita-se de uma decisão. O descuido que nós temos com o nosso coração. O coração procede às fontes da vida. E nós não guardamos. E tem um detalhe. Nós guardamos sim. Muitas das coisas que nós trouxemos quando nos convertemos, que não nos deixamos ser acessados pelo Senhor e pela sua palavra, não entregamos em oração, e Ele está vendo a necessidade daquilo, quando vamos ao secreto, quando oramos, e isso está aqui. Quantos anos antes de nós nos convertermos, quantas coisas nós guardamos no coração? Músicas, versos, falas de livro, conversa de fulano, lembrança de ciclano. Nós guardamos tanta coisa, gente, tanta coisa. Pode parar, eu duvido, em nome de Jesus, com todo respeito a todos meus novos irmãos e irmãs, eu duvido se algum tempo desses anos de idade, você não lembrou de um negócio lá de infância, que você mesmo parou e ficou pensando, meu Deus, como é que eu estou me lembrando disso? Como é que eu guardei isso? A gente guarda isso dentro do coração, mas não tira. E quando nos deixamos ser acessados, isso é limpo. Foi o que nós recebemos de ensinamento aqui. A palavra tem que entrar primeiro. Entrar a oração, entrar a palavra, que é vida, para que a partir daí, dentro da palavra, o meu coração se movimente alinhado para com o Senhor. Se eu não tenho alinhamento do meu coração acerca daquilo que procede do reino, como que eu vou caminhar com o coração limpo e puro, com vida? Não tem possibilidade. Amém? Na nova, deixa eu ver aqui. Provérbios, capítulo 16, versículo de número 1. Eu vou ler em uma versão, Almeida revisada e atualizada, depois vou para a nova tradução da linguagem de hoje. Provérbios aponta e nos traz um alerta acerca de algo que perverteu Salomão durante um tempo. A mudança do coração de Salomão acerca da origem que habitava sobre ele e que o fez ser onde ele estava, o fez caminhar permeando pecaminosamente e acerca de tudo falar que foi vaidade. Mas perverteu-se o coração de um homem que era de Deus. E se nós entrarmos pelo caminho de Davi e olharmos, era um homem que recebeu o título de ter um coração segundo a vontade, proceder daquilo que era do Senhor. Quem mais teve isso? De quem mais o Senhor falou assim? Um homem que tinha um coração alinhado para com os céus. Quem mais o Senhor falou? E por que nós só pegamos determinados pontos de Davi e não pegamos isso? Senhor, eu quero ser como Davi. Forge o meu coração primeiro. Trabalhe o meu coração primeiro. Do meu coração que vai subir para a minha mente, limpa-me. Começa aqui, que é a fonte. Se a fonte da vida for limpa e começar a gerar vida que procede do alto, eu vou conseguir limpar o resto. Caso contrário, não tem como. Provérbios 16, capítulo 16, verso 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Aleluia. Todos os caminhos, verso 2, do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Nova tradução da linguagem de hoje. Provérbios 16, capítulo 16, verso 1 e 2. As pessoas podem fazer seus planos,
porém, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar, verso 2, que tudo o que faz é certo. Preste bem atenção no que o Senhor está falando. Ele diz que somos nós que pensamos que tudo que nós fazemos é certo. Somos nós, aos nossos olhos, que titubeamos por caminhos dos quais o nosso coração nos conduz a eles, que nós pensamos que são certos. Só que o fato de eu pensar que é certo não significa que é. E por que nós enveredamos por essas tolices? Observe o Evangelho. As vertentes teológicas, as mudanças da palavra, as introduções e explicações inúmeras, os adendos que se abrem da palavra e essas discussões infundadas acerca daquilo que não chega a lugar nenhum, procede de uma fonte. Eu pensei que isso aqui estava certo e o que eu estava fazendo eu pensei que isso aqui é certo e o que eu estou fazendo é certo. Meu coração inclinou para isso e eu adentrei nisso. Tá, se nós estamos com a palavra da vida em mãos, que aponta o caminho do que é certo, o que me faz pensar, ter o direito de olhar para a palavra e entender e pensar, isso aqui está errado, está obscuro. Eu vou trazer uma clareza para esse texto. O texto está claro por ele mesmo. Foi o Senhor que o fez. Isso procede do coração. Isso procede de um coração que não está curado. Isso procede de um coração que não está puro. Como que eu olho para a palavra e suscito? Eu tenho a audácia de suscitar determinadas questões, questionamentos acerca daquilo que o Senhor nos trouxe por clareza. A Bíblia se responde de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Está lá. Não tenho que ficar batendo cabeça. Só que o fato de eu pensar que o que eu estou fazendo está certo é o que leva a essas vertentes teológicas que nós temos hoje e essas discussões que não levam a lugar nenhum. É todo mundo puxando sardinha para si. Aí eu tenho razão nisso, porque no hebraico é assim, porque no aramaico é aqui, porque não sei o quê. Tá, beleza. Mas aonde o teu coração está inclinado? O Senhor habita aí dentro? Vós conheces ao Senhor verdadeiramente? Conhecer de falar, conhecer por livros, conhecer por cursos, conhecer por uma série de fatores, não vai me deixar conhecê-lo verdadeiramente se eu não for um homem ou uma mulher que me recolher para o secreto e fervorosamente buscar ao Senhor incessantemente até que os céus me concedam a resposta acerca daquilo que eu preciso ser limpo ou habitado, inundado por Ele. E a primeira entrega que deveria haver, Senhor, o meu coração adentrando neste ambiente de oração e orando a Ti é sujo, é impuro, não está limpo. Faz planos que não procedem de Ti. E eu não o deixo dar a última palavra. Eu preciso que o Senhor acesse aqui. Quantas coisas nós carregamos no coração, que de uma hora para outra, isso starta, isso ative você. Opa, peraí, o que é isso? E o Senhor, o que é isso? Nada. Está aí dentro. Sei que nunca me entregou isso. Pode parar e analisar. Tem, meus nobres irmãos e irmãs, tem. Não se engane com essa conversa de que não tem. Tem. Deixa bater no filho seu. Eu já escutei muito cristão falando isso. Rapaz, até certo ponto, deixa pisar no meu calo. Como assim deixa pisar no meu calo? Uai, que história é essa? Rapaz, eu entrei numa confusão ali. Se eu não conseguisse apartar, eu ia dar um murro santo. Eu também já escutei isso. Aí eu perguntei pro irmão, eu disse, murro santo, irmão, como é que funciona esse negócio? Então a gente vai pensando que essas coisas são certas e daqui a pouco nós estamos executando isso. Nós estamos ungindo um taco de beisebol para querer bater nos outros, colocando dentro do carro. Para que é isso aqui, irmão? Não, isso aqui está ungido, está orado, está abençoado. Se vier um ladrão, pai, peraí. Ou se vier uma situação, sabe, a gente vai adentrando por umas parafernálias, por umas coisas, e está dentro do coração da gente. É o nosso coração que está inclinado para isso. É o nosso coração que não está sarado. Somos nós que não estamos curados. Só que a gente não se deixa isso. Ao invés de nós guardarmos o nosso coração, nós abrimos o nosso coração a vertentes das quais não procedem do alto. Essas diretrizes caminham por nós, permeiam em ramificações, vão se enraizando e olha aqui, olha o tanto de coisa que já abriu.
e as ramificações estão indo. Quando eu fecho algo, ainda tem tantos outros abertos. E a gente não cuida dessas coisas. A gente não trata essas situações. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Se nós não tratamos espiritualmente, do que adianta tratar o físico? Eu me cuido, eu faço atividade, eu me alimento bem, uma série de coisas. Eu cuido do tempo da morada do Espírito Santo, tá? Então, se você cuida do tempo da morada do Espírito Santo, seu coração, espiritualmente falando, ele deve estar muito bem cuidado. Ele deve estar muito bem centrado dentro da palavra. O alinhamento para com o Senhor, ele deve estar todos os dias nessa busca, incessantemente. Só que não é isso que acontece. A gente caminha e permeia por determinadas situações, das quais nós só vamos nos dar conta quando a corda arrebenta. Quando a situação chega num ponto que fica meio insustentável. Provérbios 15, verso 13. Isso aqui são só alguns pontos, mas leia o livro de Provérbios inteiro, do primeiro capítulo até o último, ele trata sobre o coração do homem, para nós entendermos o problema que nós estamos dentro e não nos damos conta. Provérbios capítulo 15, verso 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Verso 14. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estutícia. Estutícia é estupidez, tolice, baboseira, essas situações. Nova tradução da linguagem de hoje, para trazer um outro parâmetro e nós entendemos um pouquinho mais. Provérbios capítulo 15, verso 13. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Meu Deus! O nosso coração, muitas das vezes, está dessa forma. Um ponto que nós já vamos identificar é se nós verdadeiramente procuramos aprender. E Provérbios aponta que aquele que procura aprender e buscar de conhecimento, ele se submete à correção. Ele gosta de ser corrigido. Quando a pessoa, quando se levanta-se e fala, você está errado nesse ponto. Você precisa mudar isso. Ele quer ter e busca ter um coração ensinável. E um coração que é ensinável é um coração que está buscando humildade. Um coração que está buscando ser ensinado e ensinável e humildade é um coração que está buscando aproximar-se de Cristo. E um coração que está buscando aproximar-se de Cristo vai buscar ser um imitador de Cristo, como Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 1. O nosso coração busca aprender aquilo que procede do alto? Nós buscamos, de fato, de verdade, aprender o que procede do reino, o que procede da fonte de vida? Ou nós já sabemos de tudo? E aí nós vamos nos deleitar dentro da nossa própria ignorância. E hoje nós estamos vendo esse caminho. Isso, gente, desculpa, mas está cheio disso. Está cheio, principalmente no meio do evangelho. No meio do evangelho, no meio do cristianismo. Dentro do evangelho, por assim dizer. As pessoas estão permeando como tolos, trilhando as suas próprias vertentes de ignorância e conduzindo outros que não estão com o coração tratado dentro da sua ignorância também. Ou seja, é um ignorante seguindo o outro. Cego guiando outro cego, ambos vão o quê? Cair no buraco, vão cair no abismo. A falta de entrega de um coração genuíno, verdadeiro ao Senhor, nos leva a nos submeter a determinadas situações e questões das quais nós sequer
conseguimos ver. Sabe quando que a gente vai enxergar isso? Quando o problema já está fora daquilo que nós conseguimos controlar. Ele já abriu e trilhou caminhos que nós não conseguimos mais fazer. Quer ver um outro ponto que o Senhor trouxe e que a gente faz muito isso? O Evangelho não permeia de forma alguma sobre o caminho de racismo. Pelo contrário, amar ao próximo como a ti mesmo, amar ao Senhor sobre todas as coisas, como primeiro de tudo. E nós, de fato e de verdade, buscamos a defesa acerca disso, independentemente daquilo que está aqui. Porque quem nos fez foi o Senhor. Acerca da pele mais clara, mais morena, mais escura. E nós batemos muitas das vezes de frente nisso e indemasiadamente outras questões das quais eu não vou citar aqui hoje. Mas, por outro ponto, a falta de tratar do nosso coração, a falta de guardar do nosso coração, nos leva a uma hipocrisia fenomenal. E o Senhor falou isso comigo. Vós sois racistas gospel. E bota só o nome de gospel. Racista gospel. Por que despreza o outro? Por que não aceita e tem confronto entre irmãos e irmãs? Eu concordo com fulano, mas ciclano não. Eu não concordo com o batista, mas concordo com o presbiteriano. Esse fulano é não sei o quê. O assembleano, bababá. Qual a diferença disso? Troca por quê? Porque é de outra congregação? A mesma forma nós agimos do mesmo jeito. E com outras questões ainda mais complexas, a gente adentra por esse mesmo adendo. A única diferença é que a gente atribui, entre parênteses, que é gospel. Não, mas é porque o irmão ali está tratando acerca de um ponto e tudo. Tá. E a palavra, ela fala o que acerca disso? O nosso coração, em vez de permear sobre isso, nós nos degladiamos entre nós mesmos e nos infundamos numa briga sem pé nem cabeça, da qual só quem perde é aqueles que deveriam ser alcançados por Cristo. E eles não são. O coração de muitos necessita estar sedento pela verdade, pela fonte de águas vivas. E quando olha para nós, nos vê permeando caminhos dos quais o nosso coração mostra que não houve uma transformação genuína. Não houve um nascer de novo genuinamente no Senhor. Nós temos áreas em nós que não foram tratadas ainda. E nós não nos deixamos tratar. Olha a briga que está entre nós. Olha as discussões infundadas. Olha as ofensas. Olha o nível de desrespeito que adentra dentro do Evangelho. Olha as chacotas. Levantam-se inúmeras pessoas da internet para apontar fulano, ciclano, beltrano. Eu não vejo um falar bem assim, irmãos, vamos tratar o nosso coração que a gente quer mal. O outro está no erro e nós conseguimos identificar, Senhor, abençoa, alcança, trabalha, transforma. Eu vim aqui para falar de fulano de tal, porque fez isso, porque aquilo. E tem um monte de gente aplaudindo, batendo palma, achando bonito. Está dentro do coração. Está aí dentro, não vem falar para mim, está aí dentro. O coração não está guardado acerca daquilo que deveria estar. O coração está sendo habitado por aquilo que não procede do reino. E hoje, quer ver um outro ponto que o nosso coração está inclinado para isso? E a falta de controle que nós estamos? Eu não sei aonde chegou esse ponto. Ministério não é like, ministério não é engajamento, ministério não é canal crescendo, ministério não é número de seguidores, ter unção não é ser chamado para estar em determinados púlpitos, situações e questões, não é nada dessa vertente. O nosso coração está tão sujo e tão enraigado dessas coisas que a internet virou a voz do Senhor e o vetor de condução para dizer se o meu ministério é validado ou não. Eu não sei aonde inventou isso. E isso está dentro do nosso coração. Gente, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, a gente precisa se limpar. O meu Instagram tem 7 milhões de seguidores,
o meu TikTok tem não sei quanto, eu fiz um vídeo que viralizou não sei do que, e bababá, isso vai adentrando no nosso coração, virando um ego, uma soberba, uma prepotência, uma arrogância. Eu só prego se for por tanto, eu só piso em igreja tal, eu só falo de determinadas questões. Se não está nos nossos corações, está onde? Me diz onde é que está. Adentrou, enraizou, está aqui. É grave isso. Edson, estão medindo parâmetro de assertividade acerca do reino pelas vossas redes sociais. Se eu e o senhor não temos uma quantidade de seguidores, aí vocês não prestam, não. Nem crente, pronto, obrigado, pastor. Pastor Cleide falou bem, nem crente nós somos. Se eu não adentro em determinadas congregações, se eu não tenho determinadas pessoas, ainda tem um outro ponto que é mais grave. Mesmo que eu tenha um quantitativo de seguidores expressivos, e eu não estou falando que o Senhor não pode fazer isso com vós, pode, mas saiba reconhecer, entregar e colocar isso diante dele. Não é porque nós pregamos bem, não é porque nós falamos bem da palavra, não é porque nós fazemos vídeos bons, não é nada disso. O dom não é nosso, o talento não é nosso, a vontade de fazer isso não é nossa. Nós não temos nada. Isso procede do alto. O nosso coração está enfadado dessas coisas. Eu estou ficando bom. Não, não está. Pastor Cleito sempre nos alerta com isso. Nós não vamos nunca ficar bons naquilo que é o Senhor que está fazendo. Não tem nada nosso. É dever e obrigação orar. É por amor. É abastecer-nos da palavra porque queremos ser transformados e mudar. O nosso coração não está ansiando isso. E mesmo que eu tenha uma quantidade de seguidores expressivos, se eu não tiver determinadas pessoas me seguindo, eu não sirvo. Pai, eu não quero servir para essa lixaiada mesmo, não, em nome de Jesus. Eu quero servir para o reino. Então, o Senhor não me valida, mas as minhas redes sociais me validam hoje. E o coração está inclinado para essas coisas. Meu Deus do céu, meu Deus, Jesus está voltando e a gente está preocupado com quantos números de seguidores fulano de tal tem. Ou para eu promover o meu canal que o Senhor me entregou, e muitas das vezes o Senhor abre a vertente da internet para ser promulgado o evangelho verdadeiro, para ser difundido o evangelho verdadeiro. Eu deixo determinadas questões de caminhos e vertentes entrar no meu coração e eu começo a falar de determinadas questões polêmicas e me levantar contra irmãos e irmãs. Você viu fulano que caiu nisso? Você viu ciclano que caiu nisso? Para com essa baboseira. Para com essa besteira em nome de Jesus. Para com isso. Olha para ele e se coloca no lugar. Aquele lá sou eu pecando de uma maneira diferente. Nós temos pecados ou se brincar os mesmos. Por que a gente não se apega para orar? Por que a gente não se levanta para buscar por aquela vida para que ela seja sarada, curada? E retome o lugar de onde deveria estar. O nosso coração está cheio de maldade, está cheio de perversidade, está cheio de egoísmo, está cheio de vaidade. Para com essa conversa fiada. Quando que nós vamos entregar o nosso coração e sermos tratados por Cristo em nome de Jesus? Nós não estamos guardando o coração hoje em dia. A gente não guarda mais nada. Só que aqui procede fontes da vida. E para encerrar, teve um exemplo absurdo. Daniel, capítulo 1, verso 8 a 21. Olha que bênção. E o irmão Edson trouxe-nos essa palavra. Vai lá no canal, dê uma olhada lá. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Foi Daniel com um coração limpo, puro, esforçando-se para voltar-se para o Senhor. Não quis se contaminar. Foi ele, não teve nenhuma situação. Foi ele. E o nosso coração deve impreterivelmente está da mesma forma que o de Daniel, e nós estamos nos contaminando com uma série de coisas que não procedem do alto. Daniel tomou posição, Daniel levantou-se e falou para o eunuco:
eu não me contaminarei com iguarias do rei. Olha que coração. Olha que homem determinado. Olha que desde menino, desde novo, já voltando-se para Cristo. Colocando o vosso coração, inclinando-se para o Senhor e para as coisas do... esforçando-se para estar. E Daniel aqui não estava numa situação boa, diga-se de passagem. Mesmo assim, ei, não me contamine com isso. Nós, na primeira oportunidade que temos, rapaz, eita, que a proposta é boa. Será que dá certo? Deu certo para o irmão? Deu. Nem pergunta se é do Senhor. Nem vê se é para vós ou se aquilo foi uma direção de Deus para a vida do irmão. Não verifica se tem a certidão dos céus. Não ora. Não consulta a palavra. Simplesmente executa. Deu certo. Está ótimo. E se contaminando. Abastecendo-se daquilo que não procede do alto. E aqui, a bênção, aqui a demonstração daquele que procede com um coração obediente. E Deus, foi o próprio Senhor que trouxe resposta a Daniel acerca dessa situação. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, ó rei, do rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, quantas vezes nós não passamos por esse tipo de situação e somos indagados acerca de um posicionamento que tomamos. E quando chega nesse ponto, nós recuamos. É verdade, você está certo. Eita, peraí, não vou fazer isso não. Daniel permaneceu firme. Caminhou firmemente dentro daquilo que o Senhor colocara no vosso coração. E a gente não, a gente se corrompe, a gente se vende, a gente se contamina, a gente se abastece de um monte de coisa que não é para se abastecer. Se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos... Acabei perdendo aqui. Glória a Deus. Aqui. A aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Um coração disposto a aprender, a buscar o conhecimento voltado para o reino, totalmente alinhado para com o Senhor. Quando deixo-vos esta pergunta e depois continuaremos mais à frente em outra oportunidade acerca disso. Quando que o nosso coração vai partir para isso? Quando? E eu encerro e vos deixo uma pergunta. Dentro desse quando tem um porém. O nosso tempo não é nosso. Por que, irmão Paulo Fernando?
Qual de vós sabe o dia que vai partir? Eu não sei o dia que eu vou morrer. Quem de nós sabemos? Qual vai ser o dia? E aí? Até quando nós vamos ficar aguardando? Até quando nós vamos ficar esperando? Se amanhã, mais um dia amanhecermos, respirando e com os olhos abertos, oportunidade nos foi dada, irmãos. O coração está pulsando, está batendo, está respirando. Por mais que tenhamos problemas, lutas, aflições, o Senhor deu a receita, deu a ordem, tem de bom ânimo, ou seja, caminhe, não cesse de fazer o bem. Tiago também nos diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. O nosso coração está envolto de todas essas coisas. Mas ao invés dele proceder das fontes de vida e ser um manancial de águas vivas à vida do outro, procedemos de maus testemunhos, maus exemplos, palavras ruins, grotescas, abruptas, absurdas, muitas das vezes sem sentido nenhum, sem nexo nenhum, sem fazer nada a não ser afastar mais ainda aqueles que deveriam vir para os pés de Cristo. E nós também que estamos dentro, cada vez mais distantes. Se nós não temos um coração voltado para o Senhor, não há qualquer possibilidade do Espírito Santo habitar em nós. Não tem possibilidade. Não tem possibilidade disso. Quando iremos guardar o nosso coração verdadeiramente no Senhor? Quando iremos colocar o nosso coração verdadeiramente inclinado acerca de buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça? Como diz o nosso pastor, quando o reino vai se tornar prioridade para nós, já que não se tornou até hoje? Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor. Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais. Amém? Pai, nos colocamos diante de Ti, pois necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia, para que o Senhor assim trabalhe sobre nossas vidas. Hoje, Senhor, é o dia a qual nós escolhemos entregar os nossos corações a Ti e pedir que as nossas forças marianas, que aquilo que ainda está oculto e escondido, que nem nós mesmos sabemos que está aqui dentro guardado, nós entregamos a Ti. Acesse, Senhor, exponha, trate, cure, mas que nós possamos ter um coração limpo, que nós possamos ter um coração ensinado, que nós venhamos parar de endurecer o nosso coração quando escutarmos a Sua voz, Senhor. O Senhor tem falado à Tua igreja, o Senhor tem nos mostrado, Pai, aquilo a qual verdadeiramente procede do alto, que é a Tua palavra, que é a fonte de vida. Senhor, nos perdoe. É noite de pedirmos perdão, porque desde quando nos convertemos, trouxemos bagagens do mundo e as deixamos dentro do nosso coração. Nos abastecemos de tanta quinquilharia, de tantas questões, mas não nos abastecemos totalmente do Senhor. Visita os nossos corações hoje, Pai. Senhor, que o Teu Filho Jesus Cristo possa derramar do Teu sangue, limpando-nos, e que nós possamos entregar aquilo que ainda está sujo, aquilo que ainda está impuro diante da Tua cruz, e que venhamos nos abastecer da Tua palavra, venhamos ser limpos para que possamos caminhar com o coração alinhado para contigo. Pai, obrigado. Obrigado por nos mostrar que a falta de sabedoria nos conduz a ter um coração inclinado para o pecado e para a iniquidade, trilhando e permeando nossas tolices e nos satisfazendo das nossas ignorâncias. Senhor, nós queremos deixar de ser ignorantes em nome de Jesus hoje, Pai. Que o Senhor possa trazer clareza a nós acerca do Teu Evangelho, da Tua Palavra, e nos abastecer do Teu Espírito Santo, inundando o nosso coração daquilo que é Teu, Pai, e que verdadeiramente nós possamos dizer: sonda sempre os nossos corações, Pai, e vê se há em nós aquilo que não procede e não é de Ti, para que possamos entregar diante do Teu altar, para que possamos nos derramar no secreto e ter a coragem de sermos quebrados
de sermos feridos e de verdadeiramente nos entregarmos a Ti e sermos limpos e abastecidos pela única fonte de vida que há no Senhor, a Tua palavra. É em Cristo Jesus, o justo, reto, perfeito e santo, que nós oramos e agradecemos por essa oportunidade de sermos corrigidos, lapidados, moldados e entregues a Ti. Oramos em nome de Jesus e agradecemos. Amém, amém e amém.